Bem com o Pão. Olá, irmãos! Voltamos aqui para o segundo bloco, hoje do De Bem com Pão, conversando com o Nicolas, aqui na igreja em Estância Velha, no Rio Grande do Sul. Você para acompanhar em todo o Brasil, em todo o continente americano, quem sabe em todo o mundo, quem sabe pessoas lá do outro lado do mundo conseguem acessar, né? Estão viajando, conheceram aqui, estão viajando, estão lá no Japão, quem sabe. Aí precisei fazer uma viagem de trabalho. E ele vai lá, acessa o site Pão de Judá, a TV Menorá, o YouTube e consegue assim estar se alimentando também da palavra de Deus. Deus é bom, hein? Deus é bom. Nicolas, eu estou vendo aqui que tu tem o livro A Cura da Lepra. Né? O que tu comenta para nós aí sobre esse material? Como é que tem sido acessar e como é que tem sido se trabalhar na tua vida? Amém. Como é uma benção, é uma maravilha, porque ali ele te expõe, te leva ao tamanho zero, né? Te leva a depender dele, assim, a te desprezar, né? Como até então, assim, essa semana atrás, o irmão citou uma frase que é bem, assim, íntima de mim, assim, bem perto de mim, assim, que eu tenha passado, é tipo assim, de jogar gasolina em mim mesmo e atirar fogo e eu sair de perto, né? Porque às vezes a gente tem a vontade de nos jogar fora, né? Mas pela misericórdia do Senhor, o Senhor vai falando com a gente, ele fala assim, tu não tá lendo A Cura da Lepra, então tenha paz, tu tá no caminho, né? Então, assim, a Cura da Lepra, assim, foi muito abençoado para mim, porque eu vi, assim, intimamente, eu vi aquele conceito que eu creio que, sim, que muitos cristãos têm após um tempo no caminho de eu sou espiritual, né? Eu sei, eu posso, eu tenho muito conhecimento, né? Eu tenho talvez esse cargo, então eu sou espiritual, né? E o Senhor me levou ao deserto realmente, né? Como nesse material ele fala sobre a caminhada de Moisés com o seu povo lá. Então esse material ele me quebrou mesmo, me botou para baixo, porque eu tinha um conceito, até por ter a visão de o Cristo habitar em mim, eu tinha esse conceito que eu era espiritual. Mas no decorrer na leitura desse material, ele me colocou por terra, mostrando que não habita bem nenhum em mim, mas o Cristo, e que também assim falta muita coisa para que ele venha reinar, me governar, né? Eu decida somente por ele, não por mim mesmo, né? Esse material, Nicolas, ele tem assim o seu eixo central, né? De nós, o que é a cura da lepra, né? A lepra. A lepra, de onde veio a lepra? Veio da rebelião contra as autoridades, né? Então aí, com isso, deu enfermidades. Então, toda vez que nós aí, aprendendo da parte do Senhor, nos rebelamos contra a vontade de Deus para a nossa vida, contra as autoridades impostas na nossa vida, e assim vai, né, irmãos? Tem a autoridade do pai, me rebela. Não, o pai não sabe nada, o pai é careta, né? E aí, o que acontece, né? O pai não entende, o pai é velho, agora é a modernidade. Não, o marido não sabe nada. Não, olha só, o meu chefe no trabalho não sabe nada. Não, esses políticos que estão aí não sabem nada. Claro que a gente tem que julgar um pouquinho, a gente acaba tendo, o Senhor disse que a gente tem liberdade até para julgar os anjos, né? Mas para a gente poder ter esse entendimento. Mas quando a gente se rebela, o que é pior é a vontade de Deus para a nossa vida. Diz, não, esse negócio de ir na igreja, não, para quê? Eu oro em casa. Mas tem um mandamento lá, Hebreus 10, 25, né? Que nós devemos congregar. Então é uma orientação de Deus. Eu digo, isso é uma, né? Agora, tem muitas orientações e a gente se rebela e a gente acaba ficando doente, Nicolas, com a lepra. E aí o Senhor nos atendeu. Senhor, olha aqui como eu fiquei, né? E agora? Tô todo errado, cheio de problema, e eu tô achando que é porque é o seguinte, tu diz tanta coisa pra gente fazer e eu não consigo cumprir tudo. E eu tô consciente que eu tô rebelde. Sim. E aí vem um livro como esse para nos trazer. Amém. O que o Nicolas sente assim do Senhor? Onde é que, nesse momento, lendo, trabalhando esse material, onde é que o Nicolas sente assim que o Senhor tá botando aquela cirurgia lá, mexendo assim, tá doendo, assim, mas é aí mesmo o problema. Amém. Amém, como, assim, as tentações, né? Eu creio, assim, que até então, o tempo que eu tô, caso eu tenha 2 anos de igreja, né? Então, o tempo que eu tava era mais fácil. Agora o Senhor tá me quebrando mais, né?
E nesse material, tu tem que jejuar, tu tem que olhar, tem que respeitar as autoridades, né? Como a lepra, assim, a rebelião é tudo que se opõe à verdade, né? Tudo que tu faz, vamos dizer, sem a concepção do Senhor, né? Ou tu fazer por partidarismo ou por vanglória. Isso também se torna rebelião, né? Como até então, fala no material assim, que é uma frase que o Senhor sempre está me trazendo, que muitos querem o cargo de missionário, ou vamos dizer, de prefeito ou de presbítero, mas não querem a função, né? Que a função é o negar, né? Então, muitas vezes o Senhor está me expondo essa verdade, né? Por causa que até então tinha no meu íntimo esse sentimento, essa vontade. Eu queria ser, vamos dizer, presbítero, né? Eu posso mais que ele, eu posso realizar essa obra melhor que esse irmão que tá na posição que o Senhor determinou, né? E nesse material tá me expondo muito, né? Porque até então, agora, assim, o Senhor me botou nessa posição de servo de todos, né? Então, eu vou ter que me doar mais e tem que respeitar mais ainda os irmãos, né? Então, essa é aonde é a agulha que o Senhor... É a agulha que tá chegando, assim. A agulha tá chegando nessas áreas aí que agora nós tem que não ter só o cargo, mas ter a função, né? A função que o Senhor intenta para nós. Que beleza, e ver como chega a luz através de um material, é um material que não é muito espesso. O Cura da Lepra tem poucas páginas, né? Não é um livro assim muito grosso, de uma leitura muito demorada, mas com certeza é uma leitura que eu digo assim, irmãos, é concentrada, né? Tanto é, Nicolas, é ruim de ler eu digo ruim porque o trabalhar no nosso interior, a gente lê um material desse, não, isso aí eu leio rápido, quem está acostumado a ler, pega um livro desse, não, esse livrinho é fininho, assim, não, isso aí eu leio assim, ó, sento ali uma tarde e já está pronto. A experiência assim, que a gente tem de ler esse material, a gente muitas vezes não dá, viu? Porque se a gente começa a ler, meditar no que está ali escrito, e a gente começa a entender, assim, não dá, tu tem que parar, tu tem que meditar, dá problema. Aí o Senhor diz assim, olha, tu tá rebelde, tu fica julgando, que nem disse o Nicolas, as tuas lideranças, né? Olha, irmãos, eu vou dizer assim, é difícil, viu? A gente se expõe aqui, né, Nicolas? Sim, mas é difícil assim você não olhar lá, mas se o presbítero fizesse de tal jeito, hein? Eu acho que ia ser melhor. Bem, se o evangelismo fosse feito de tal forma, seria muito mais eficiente, né? Olha, se na igreja lá, em vez de ter a cadeira azul, tivesse a cadeira amarela, ia mais gente na igreja, né? Tô aqui exagerando, né? Mas como a gente tem esses pensamentos de achar que a gente administra melhor do que aquele do qual o Senhor indicou e colocou na posição que está, né? E assim como diz o Nicolas, eu vou aproveitar, então, o Nicolas, 2 anos, missionário, né, Nicolas? Amém. Como realmente a gente vai chegando, eu me lembro muito bem, eu já passei dessa idade, né, Nicolas, de tempo de igreja, né? Faz algum tempinho já, mas tudo bem. Mas eu lembro que nessa fase também a gente vai vendo, a gente vai chegando cada vez mais na vida da igreja. Seria muito legal, porque é uma ambição natural, a gente mistura daí a ambição do homem, né? Sim. Se eu pudesse galgar de cargo, eu só vou na igreja, eu participo, mas eu quero participar. Já pensou se eu fosse missionário? Já pensou se eu fosse líder de um exército ou líder de uma tribo? Ia ser legal, hein? Porque a gente tem aquela ideia de que tem que ganhar cargos para ser mais considerado, né? Aí, de repente, vem um encargo, Nicolas. Só que agora é o seguinte, você é missionário? Então agora é o seguinte, então assim, tu tem que fazer isso, aquele outro, aquele lá, blá, blá. Quê? Não dá só para andar com crachá missionário e os irmãos vejam que eu sou missionário. Não dá para dar uma... Não, o encargo tem, e aí vem esse trabalhar que o Nicolas está trazendo, né, Nicolas? Como é que é esse trabalhar na tua vida, assim, aquele desejo, né, que é muito interessante, porque a gente está falando aqui de um ponto, Nicolas, que eu creio que muitas pessoas na vida da igreja, por algum momento, sentem assim, eu queria ser uma liderança, um missionário. Como é que foi lidar com isso nesse momento, assim, contigo, agora com mais encargos, né? Amém. Como assim, Marcelo? Eu digo assim que tu não precisa ter cargo para trabalhar para o Senhor e liberar a vida, porque todos os membros trabalham, amém? E assim, era muito íntimo, né? Porque até então eu nunca
almejava o cargo, mas queria estar no cargo, né? Era uma coisa bem perplexa, assim, como eu nunca imaginava me pôr lá, ou era só em situações, né? Nem aquelas situações, era muitas ideias, né? Mas hoje eu vejo, assim, que não que eu seja um ponto de exemplo, né? Um ponto, assim, de observação dos irmãos, mas pelo próprio espírito, né? Pelo próprio encargo, o espírito mesmo faz os irmãos olhar e pegar como exemplo, ver assim, tu tá fazendo isso, então eu vou fazer isso, porque eu até não sei se eles têm a compreensão assim, da autoridade, né, imposta sobre a minha vida, de observar, de eu ver como que eu faço, ou é pelo Espírito. Eu creio que é pelo Espírito mais para constranger a gente, né? Como lá onde eu estou morando, né? Estou localizado, tem dois rapazes. E por essas atitudes, assim, que eu creio que não foi do Espírito, eles fizeram, mas me quebrou um monte. Então isso diminuiu a minha expansão de caminhar, né? Como eu sempre observei a palavra do centurião, que se o Senhor, né, a autoridade não dizer direita ou esquerda, tu não te move, né? Então, essas situações estão, sim, me quebrantando muito, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam, e essa realidade que está vindo para minha vida é muito abençoada, porque tu te torna manso, né? Porque tu vê que é a mão do Senhor por trás de todas as coisas, né? Como Davi em Simei, né? Quando Simei jogou terra em Davi, ofendeu Davi um monte, Davi ainda se manteve equilibrado, se manteve na posição. E mesmo com essas exposições, porque a vida da igreja é a vida de Getsemane, né? Que é uma vida de doar, de quebrantamento, de dores, de parto, né, irmãos? Mas é uma benção quando tu começa a enxergar o Senhor em todas as áreas, né? Como chegar na igreja, chegar num trabalho, tu respeitar o patrão, porque Cristo está no patrão, que o Cristo está por trás do patrão, vamos dizer assim, né? Está sendo muito abençoado essa movimentação, assim, de cargo, porque a palavra diz, né? Aquele que é o maior que se torne o menor, né? Então, é uma benção, assim, não é, como diz assim a palavra, né? Que não é penoso os mandamentos do Senhor. E eu tô, assim, eu agradeço, eu tô crescendo em vida, eu agradeço ao Senhor, porque cada vez mais Ele me dá convicção que Ele vive e que Ele é o Senhor dos céus e da terra, é o Senhor dos senhores, né, na verdade. Amém? Ele é quem coordena tudo, então tem uma chefia que está no meu trabalho, né? Mas se ele foi colocado como autoridade sobre a minha vida, eu tendo a crença de que Deus é que tudo faz, eu entendo que aquela autoridade está colocada lá porque assim Cristo quis. Amém. Né? E aí, por isso, eu respeito a vontade do Senhor, de acordo com como Ele quer fazer na nossa vida. Né? Então, eu respeito aquela posição, como disse aqui o Nicolas, né? Que a gente tem que ter esses olhos de que o Senhor faz tudo nas nossas vidas. Né? Nicolas, então, estamos aí sendo trabalhado, sendo curado da nossa rebelião, né? Que a gente tem a nossa, que diz o Nicolas aqui, a gente sempre enxerga, quer fazer melhor, e estamos sendo curados através desse material que é a cura da lepra. Então é uma dica muito legal para você que está aí, A Cura da Lepra. Um livro, como eu disse, fininho, tranquilo, mas que vai trabalhar muito, viu? E até aquilo que eu comentei, né, Nicolas? A gente está lendo um material. Então, tem muitos irmãos que dizem assim, eu estou lendo, mas a leitura não está avançando muito, eu leio muito devagar, eu ouço muito devagar, mas é assim, viu, irmãos? É assim, porque isso é uma alimentação espiritual, não é qualquer livro. Não é qualquer literatura que você está aí pegando no mundo que fala de um romance, uma literatura policial ou de suspense. Isso tem a ver com a nossa edificação, com o crescimento, com o introjetar Cristo em nossa vida. Então é alimentação. E a gente não consegue comer tudo num dia só, né, Nicolas? Eu estou aqui querendo chamar o Nicolas de Lucas faz horas já, né, Nicolas? Então, é uma alimentação. Então, você vai comer realmente aos poucos, né? Vai comer aqui, outro dia tu come mais. Por isso, não entre em enganos. Eu não consigo ler, eu tenho dificuldade. É assim mesmo.
É assim mesmo, a gente vai comendo aos poucos, porque aquilo exige meditação, exige transpiração também, porque a gente vai ter que jejuar, orar, ler, estudar, frequentar, praticar, né? Às vezes é um capítulo de um livro, e existe tudo isso. Amém. O Senhor vai colocando aquilo na tua vida, porque Ele não quer só que você tome conhecimento, Ele quer que você cresça em vida. Amém. Ok? Vamos fazer um intervalo e voltamos já já, viu? De Bem com o Pão.